Segunda, escritora, poetisa, ensaísta, ganhadora do Prêmio Jabuti e um dos nomes mais importantes da literatura brasileira atual. É autora de Becos da Memória, Olhos d'Água e Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Agora é uma das responsáveis pelo relançamento da obra de outra importante escritora brasileira, Carolina de Jesus. No centro do Roda Viva, Conceição Evaristo. Segunda, 10 da noite. Eu estava aqui pensando, não estou acostumada a escrever coisa para te perguntar, sabe? Porque nossas conversas sempre foram incríveis mesmo. Eu te conheço desde os Cadernos Negros e a turma de São Paulo fez a minha cabeça muito no sentido desse lugar da nossa escrita para acordar, né? Você falou que as mulheres negras contavam histórias para a Casa Grande dormir e hoje a gente escreve para essa Casa Grande acordar. Infelizmente ela perdura. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho assim muito um marco assim na sua literatura, é essa capacidade narrativa. O Shakespeare diz que os poetas são os melhores narradores, nem sei se você concorda. Mas você, eu que conheci muito primeiro a sua poesia, toda hora eu me vejo em lágrimas. Quase morri com aquela criança da Ponciá, com a Ponciá dentro da mãe, chorando. Imagina uma pessoa no ventre, a mãe está ouvindo um choro, é a criança dentro do ventre. Tem muita porrada audiovisual, sabe, no seu trabalho. Então eu quero saber como é que você se sente como na sua prosa poética e que tipo de labor você acha que você faz com a língua, né, com tanta oralidade nela, e que mágica é essa? Que você escreve coisas que eu não tenho coragem, não. Olha, Elisa, eu, sem sombra de dúvida, o meu labor, eu acho que ele é muito marcado pelo meu senso de observação. Eu gosto muito de assuntar a vida, né? De assuntar as coisas, de assuntar os acontecimentos. Eu tenho uma sede muito grande de perceber mesmo, né? Tem um poema meu, né? Esse olhar, né? De perceber o âmago das coisas. E essa busca pela profundidade dos acontecimentos, pelos motivos. Eu tenho uma amiga que ela fala comigo que ela não gosta de conversar comigo porque tudo eu pergunto por quê. Por quê? Eu quero saber os detalhes. E acho que escrever também, você tem que saber os detalhes, você tem que... E, no fundo, você tem que ir na alma da história. Então, eu acho que essa necessidade, essa busca minha de ir na alma da história, de ir na alma dos acontecimentos, de ir na alma das pessoas, né? E, de certa forma, também de revirar a minha própria alma e tentar, e aí fica o aspecto mais difícil, é tentar traduzir com palavras. Essa necessidade de ir na alma dos assuntos, de ir na alma das pessoas, né? De descobrir a essência, né? O núcleo dos acontecimentos, e que, de certa forma, você também buscar esse sentido das coisas. E aí chega um momento que essa busca ela se torna maior quando você tem que buscar as palavras. E aí você tem que buscar as palavras para traduzir o que você viu, para traduzir o que você sente, para traduzir o que você gostaria de comunicar. E essa busca da palavra, eu acho que ela te leva para esse exercício da literatura, né? Para esse exercício do dizer, do escrever, e aí é a parte mais difícil, né? É você encontrar a palavra exata, e, na verdade, a gente não encontra a palavra exata. A palavra exata, ela não dá conta do texto. E também, tendo essa consciência
não dá conta do texto, você fica seduzida também pela oralidade, né? Porque a oralidade é o texto completo, né? A oralidade é o corpo, não é só a palavra. A Conceição está falando conosco direto da casa dela em Minas, onde ela está quarentenada, e a gente está ouvindo o galo cantar, literalmente, né, Conceição? É maravilhoso. Tem os galos aqui que... Maravilhoso. Conceição, ano que vem a lei de cotas raciais completa 10 anos. Uma lei que quebrou a lógica de gerações de famílias negras que não chegavam à universidade. E, de novo, a gente já começa a ter um debate que remonta um pouco ao debate lá de trás, quando a lei estava sendo discutida. Na ocasião, pessoas que fizeram obras sobre pessoas negras e se colocavam como vozes progressistas, se diziam contrárias à lei de cotas raciais. Queria te perguntar, caberia dizer aqui que esse é um exemplo de pacto narcísico da branquitude? E quais são os limites e possibilidades dessa aliança nessa luta antirracista, nesse momento que a gente discute tanto reconhecimento de privilégios? Pois é, Pedro, você falou uma frase que a gente tem pensado muito, né? Aliás, não é uma frase, mas uma posição de determinados brancos, que é justamente esse pacto narcísico, né? entre os brancos. E uma vez eu falei isso, eu sei que algumas pessoas ficam chateadas mesmo, né? Até porque soa como uma frase agressiva, né? Mas quando eu falo que a intelectualidade brasileira é burra, porque no sentido de ter de estudar, de ter determinadas linhas de pensamento, e a gente tem mágoa com muitos intelectuais brasileiros que, inclusive, fizeram as suas carreiras acadêmicas estudando a questão do negro e foram os primeiros a votarem, né, contra as cotas raciais. Algumas dessas pessoas revisaram as suas atitudes, mas eu não sei se elas vieram publicamente revisar as suas atitudes. E também não... artistas que a gente ama de paixão, como se diz também nesse pacto da branquitude, né, nesse pacto narcísico, foram contra as cotas raciais. Eu acredito muito, e eu tenho tido contatos, né, nós temos experiência com pessoas brancas que são realmente comprometidas com a luta racial. Porque a questão do negro, a gente tem repetido isso, a questão do negro, a questão indígena, não é para os sujeitos que já são penalizados resolver, é uma questão da nação brasileira. Então, estar nas lutas indígenas, estar nas lutas negras, estar nas lutas contra a homofobia, estar na luta contra o machismo, não são as pessoas que já são vítimas dessas situações. Pelo contrário, são aquelas pessoas que são responsáveis por essa situação. Então, eu acredito em sujeitos, homens e mulheres, que possam estar conosco. Mas eu sei que esse pacto narcísico entre os brancos, no momento que as pessoas não querem perder os seus privilégios, as pessoas esquecem tudo que elas falaram, entende? E aí tem atitudes completamente contraditórias na hora da prática, né? Entre a teoria e a prática, entre o estudo e a ação política verídica, há um longo caminho a percorrer. Eu queria continuar mais ou menos nessa seara e voltar ao que o Pedro perguntou sobre a Academia Brasileira de Letras, Conceição. Quando esteve aqui no ano passado, a Nélida Pinhon foi questionada a respeito da escolha do Cacá Diegues em detrimento da sua candidatura. E ela respondeu com uma coisa muito... que causou espécie aqui a nós entrevistadores, dizendo que você não mandou um telegrama para os demais acadêmicos apresentando a sua candidatura.
Eu pergunto, esses rapapés que cercam a Academia Brasileira de Letras explicam em alguma parte, ou em grande parte, a seu ver, o fato dela estar tão dissociada hoje, tão aparteada das grandes discussões sobre democracia, sobre educação, sobre retrocessos na cultura, retrocessos nos direitos? Esse lugar ali num Olimpo, com os fardões, ainda cabe esse lugar numa sociedade tão moderna, contemporânea e tão desigual quanto a brasileira? Olha, eu acho que, com todo o respeito que eu tenho à academia, porque se eu não tivesse esse respeito, quando foi ventilada a minha candidatura, que é uma candidatura que ela nasceu de dentro para fora, não, de fora para dentro, eu não sabia, inclusive, que o meu nome estava sendo lançado quando uma jornalista me procurou. Se eu não respeitasse a academia, eu dizia não, né? Então, eu respeito a academia, mas a academia tem que tomar cuidado, porque senão ela perde o bonde da história, né? Eu acho que a história hoje, o próprio pensamento hoje, a intelectualidade brasileira, a maneira de fazer política hoje, também tudo hoje tem que ser renovado, senão fica para trás. Agora, realmente eu não mandei telegrama, eu mandei uma carta de candidatura e outras medidas que parece que são necessárias, eu não tive nem tempo. Também eu desprezei, porque eu acho a apresentação tem que ser a obra. Claro. Eu acho que a apresentação tem que ser a obra. Fora disso, eu não vejo outra maneira de se candidatar. Você pensa em se candidatar novamente, Conceição? Não, eu acho, não sei ainda, não sei. Algumas pessoas acham, eu não sei, eu não tenho uma resposta fechada sobre isso. Eu acho que, como da primeira vez, a academia não aceitaria, acho que nem aceitaria a minha candidatura. Então, eu prefiro pensar que outras mulheres negras, outros homens negros, sujeitos indígenas, o mais variado possível, né? Eu acho que outras literaturas, outras representações literárias mais variadas possível deveriam se candidatar. Eu acho que o que eu tinha de fazer eu já fiz, eu acho que a minha candidatura abriu perspectiva, leva a academia a pensar, eu acho que a academia pensou, porque tem pessoas ali bastante sensíveis, né? E pensar talvez em novas formas de candidatura, né? Eu acho que sim. Talvez esses rapapéis não sejam muito, diga e depois muito úteis, né? Ou necessários. Eu queria perguntar para a senhora, amanhã, no dia seguinte à transmissão dessa entrevista, é 7 de setembro. E, enfim, é uma grande confusão que está acontecendo no Brasil. No ano que vem nós temos o bicentenário da independência, o centenário da Semana de Arte Moderna, os 10 anos da lei de cotas, como o Pedro lembrou. E eu queria saber como é que a senhora está vendo, que Brasil é esse que a gente vai, que independência é essa que a gente está celebrando, como é que a senhora vê esse nacionalismo que está aflorando no Brasil dessa maneira? Enfim, como é que vai ser o seu 7 de setembro? Bom, o meu 7 de setembro, né, o 7 de setembro, para muitos de nós, mais uma vez, ele vai ser um 7 de setembro muito mais de desejos, muito mais de esperança, mesclado a um desespero, porque por mais que a gente tenha esperança, nós temos um desespero, né? Por mais que você tenha uma utopia, você vive também num tempo de distopia, mas somos teimosos, né? Eu acho que uma das experiências que os povos dominados passam historicamente é essa experiência da teima, né? Eu gosto muito de pensar, inclusive, na postura quilombola, né? Um africano escravizado e seus descendentes, quando eles fugiam para o quilombo, eles não tinham certeza nenhuma se conseguiriam a liberdade. Pelo contrário, eles se tornavam mais vulneráveis porque eles eram sujeitos que estavam fugindo da escravidão.
Então, os povos dominados, as classes dominadas, sem sombra de dúvida, nós vivemos um período muito difícil, um período em que as dificuldades se avolumaram, mas nada é novidade para a gente. Entende? Até que ponto os sujeitos negros, sujeitos dominados, até que ponto a nossa história como afro-brasileiros foram histórias de comunidades que experimentaram a plena liberdade. Porque quando a gente pensa numa plena liberdade, nós pensamos em direito à vida, né? E esse direito à vida, ele abarca realmente uma amplitude de possibilidades muito grande. Então, até que ponto a Lei Áurea não foi um engodo, né? Na medida que teve uma Lei Áurea, mas não teve uma reforma agrária. Então, muito do que a gente vive hoje, sem sombra de dúvida, é um processo que acirrou, mas essa luta, essa resistência, essa falta de oportunidade, essa vida ceivada, essa esperança que é muito mais teimosia do que certeza, nós não vivemos muito novidade, não. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vai ler um livro.